E hoje eu quero ministrar sobre investimento na vida espiritual. Investimento na vida espiritual. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17. 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17. Aí você marca aí e abre também em Efésios capítulo 4, versículo 15 ao 16. O texto diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Agora Efésios capítulo 4, do 15 ao 16 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Glória a Deus. Esses dois textos, irmãos, revela o resultado que Cristo almeja que nós alcançamos, de maturidade, de crescimento espiritual, para sermos preparados para toda boa obra. E só estaremos preparados por toda boa obra se nós formos edificados, instruídos na palavra. Mas tudo isso vai acontecer na sua vida se você decidir investir na sua vida espiritual. Você vai ter esse resultado, você vai chegar lá, você vai alcançar esse nível de maturidade na fé, você vai alcançar esse nível de crescimento espiritual que Cristo deseja. Mas se você decidir investir na sua vida espiritual. Amém? Então, investimento é aplicação de recurso, tempo e esforço. Investimento é o quê? Aplicação de recurso, tempo e esforço. Investir em algo é você aplicar recursos naquilo, é você aplicar tempo naquilo, é você aplicar esforço. Todo investimento vai exigir isso de você. Na área em que você mais investir, será a área que você vai colher frutos. Na área que você mais investe, é a área que você mais cresce. Na área que você mais investe a sua vida, é a área que você mais vai colher. Você sabe responder para si mesmo qual tem sido a área que você tem mais investido? Pastor, está bem equilibrado aqui meus investimentos, nas finanças, na saúde, no emocional, família, espiritual. Porque naquilo que você mais investir, é ali que você terá mais resultado. Você investe a sua vida financeira e profissional, passando 15 anos até se formar, dependendo do nível da faculdade que você vai fazer. Desde que você começa a estudar, são 15 anos de investimento, para depois você se formar e começar a colher os frutos. Foi muito tempo investido, esforço investido. Eu lembro quando eu comecei a estudar à noite, porque eu queria continuar estudando e trabalhando. Então, o que eu fiz? Eu vou estudar à noite. Saía do trabalho, a primeira coisa que eu fazia era tomar o banho, pegar as coisas da escola e ir para a escola. Porque eu sabia que o estudo era um investimento, e eu não poderia parar, abrir mão dele, se eu quisesse colher lá na frente. Então, querido, você investe
comprando um curso, fazendo um curso, e se o curso for de graça, você vai ter que investir tempo, você vai ter que investir. Se você quer colher, você vai ter que investir. Você investe na sua vida física, na sua saúde, cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação. É um investimento na sua vida física, na sua saúde. Como é que a gente faz isso? Procurando ter uma boa noite de sono, procurando se alimentar bem, comprando vitaminas, indo ao médico. Isso é o quê? Investimento na saúde. Fazendo academia, né, Pacheco? Pacheco, se você puder me responder, por favor, me responda. Com parcelas e suplementos, qual é a média que se gasta na academia por mês? 400, né? É a média que se gasta, tá vendo? Isso é o que? É um investimento e tem que fazer mesmo, irmão. Tem que investir na saúde. Não está errado não, está certo, né? É verdade. Nós temos que investir. Se a gente quer, eu não quero saúde, é uma questão de saúde também. Então, você investe o dinheiro que você aplica nas semanas, no mês, na sua família, na sua saúde, nos seus projetos, no seu negócio. Tudo isso é um investimento. Agora, você já observou que a gente sempre acaba investindo muito em muitas áreas, mas às vezes a gente investe pouco na vida espiritual. A gente investe pouco na vida espiritual. Mas é uma realidade, igreja. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual. Quanto, pastor, eu devo investir na minha vida espiritual? 400? Quanto de tempo? Como é que eu invisto na minha vida espiritual? O quanto que eu devo colocar de esforço? O quanto que eu devo colocar de dedicação na vida espiritual? O quanto que eu devo colocar de dinheiro? O quanto que... Dinheiro, pastor, na vida espiritual? Sim, dinheiro também, você vai ver já. O quanto que você deve investir na sua vida espiritual? Eu te respondo com outra pergunta. O quanto vale a sua vida espiritual? O quanto é importante a sua vida espiritual? É o tanto que você vai investir. Está no grau de importância. A quantidade de investimento que a gente aplica em cada área da nossa vida está no grau de importância que aquela área tem para nós. O quanto a sua vida espiritual é importante para você. Pastor, mas o que é vida espiritual? O senhor está falando de investimento na vida espiritual, eu não sei nem o que é vida espiritual. Diga comigo, vida espiritual é o meu relacionamento com Deus. Isso é a nossa vida espiritual. Vida espiritual não é apenas cumprir uma tabela de afazeres, como ir à igreja, fazer parte de um grupo religioso. Não. É estabelecer um relacionamento com Deus. Aonde, querido, nesse relacionamento você se sinta bem. Você não se sinta em débito com Deus. Você está em um relacionamento com Deus aonde você não se sinta em débito com Deus. Geralmente há pessoas que dizem assim: eu quero oração pela minha vida espiritual. Por que a pessoa diz isso? Porque ela está se sentindo em débito com Deus. Ela sente que precisa mudar. Ela sente que precisa ter mais relacionamento com Deus. E que eu quero te falar uma coisa: tudo bem, se você quiser continuar pedindo oração pela sua vida espiritual, continue pedindo. Mas não deve ser assim. Eu não devo pedir para o irmão orar pela minha vida espiritual. Eu devo assumir o meu compromisso com o meu relacionamento com Deus. Eu devo assumir essa responsabilidade e manter o meu relacionamento com Deus. Eu te garanto, querido, se você mantém uma vida de relacionamento com Deus, você não vai se sentir em débito com Deus.
Você que talvez está assim, pastor, eu queria oração pela minha vida espiritual. Comece a vir nos devocionais pela manhã. Se você não vai, daqui 5 dias, se você já está pensando diferente. Entenda isso, isso é fundamental. Relacionamento com Deus, querido, é buscar conhecer a Deus intimamente. Buscar se aproximar de Deus inteiramente. Conhecer mais dele, se aproximar mais dele. Faça o que tem que ser feito. Assuma o seu compromisso no seu relacionamento com Deus e pare de querer pegar, querido, carona no relacionamento do seu irmão. Assuma. Espera aí, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. Eu vou assumir isso. Isso é a minha vida espiritual. Assumir o compromisso na vida espiritual é decidir estar apto a participar da ceia. É decidir, sabe, querido, cuidar desse relacionamento. Para quando chegar o momento de ceiar, meu Deus, eu não posso ceiar esse mês que eu estou com a consciência pesada. Porque isso também é investir na sua vida espiritual. Você fica a vida toda sem participar da ceia do Senhor? Investindo tempo na vida espiritual. Se você quer investir na sua vida espiritual, a primeira coisa que você vai investir é tempo. Por que investir tempo? Tudo que nós investimos está dentro da escala do tempo. Ninguém investe em algo sem dedicar tempo para aquilo. Se você vai fazer um investimento, você vai ter que tirar um tempo para aquilo. Você vai ter que dedicar um tempo para aquela situação. Então, se você não tem tempo para trabalhar e para estudar, como é que você vai investir na sua vida financeira? Pastor, eu não tenho tempo para trabalhar, não tenho tempo para estudar. Não tem como investir na vida financeira. Entenda algo: se você não tem tempo para a família, como é que você vai investir na sua família? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, como é que você vai investir na sua vida física, saúde física? A primeira coisa é entender que dentro das nossas 24 horas que nós temos entre dia e noite, nós temos que dedicar um tempo para investir na vida espiritual. Eu quero investir, pastor, na minha vida espiritual. 2024 será um ano que eu vou romper espiritualmente. Eu vou sair daquele pedido de oração, que eu quero oração pela minha vida espiritual, e eu vou assumir. Primeira coisa, quanto de tempo você vai dedicar para a sua vida espiritual? Se você não dedicar tempo para a sua vida espiritual, você não vai avançar espiritualmente. Você não vai colher. Esse tempo, pastor, para a minha vida espiritual, ele se resume em quê? Você vai ter que tirar tempo para ler a Bíblia. Você vai ter que tirar tempo para orar. Você vai ter que tirar tempo para fazer devocional. Nós vivemos num tempo que a gente acha que nunca tem tempo para nada. O tempo não dá, o tempo não sobra, é muita correria, pastor. Por que que nós achamos que nós não temos tempo? Você sabe me dizer? Por que que o ser humano diz que não tem tempo? Porque ao mesmo momento que um diz assim, eu não tenho tempo para me fazer essas 20 tarefas, tem outro ser humano que recebeu as mesmas 24 horas e faz 40 tarefas. Mas tem um que diz que não dá para fazer 20 tarefas porque o tempo é pouco, enquanto outra pessoa que recebeu a mesma quantidade de tempo faz 40 tarefas da mesma. Sabe por que que a gente acha que o tempo nunca dá? Porque nós somos maus gestores do nosso tempo. Nós gerimos o nosso tempo de forma muito errônea, muito errada. Somos maus gestores do tempo. Irmão, a Bíblia diz que tem tempo para tudo, é a gente que tem que aprender a gerir esse tempo. Tem tempo para investir na vida espiritual, tempo para investir na vida financeira, tempo para estudar. Você pode estudar, você pode fazer um curso, você pode fazer faculdade e continuar indo para a igreja, congregando. Você pode estudar para liderar uma célula, você pode trabalhar e orar pela sua família, você pode trabalhar e fazer evangelismo. Existe tempo para tudo, mas nós somos mal gestores do tempo. Pastor, não dá para congregar, não dá para pregar, porque não tem tempo. Se você não tirar tempo para a sua vida espiritual, não tem como avançar. Eu comecei a ler um livro, o tema dele é a tríade do tempo. Ele diz o seguinte, o autor desse livro:
Gerenciar o seu tempo nada mais é do que a habilidade de fazer escolhas. Gerenciar o tempo é ter a sabedoria de tomar as escolhas certas. E essas escolhas certas, elas estão divididas entre aquilo que é urgente, aquilo que é importante e aquilo que é circunstancial. Tem coisas que são urgentes, tem coisas que são importantes e tem coisas que são circunstancial, não tão prioritárias assim. O que você acha que deve ser mais dedicado à sua escolha? Aquilo que é urgente, aquilo que é importante ou aquilo que é circunstancial? Aquilo que é o quê? Urgente. Deixa eu falar algo para você. O nosso tempo tem que ser naquilo que é importante. Sabe por quê? Toda urgência, ela só vem porque antes nós não nos importamos. Se tivéssemos importado antes, aquela urgência não teria acontecido. E o que nós mais fazemos hoje é trocar as urgências pelo importante. Às vezes a vida espiritual é muito importante, mas aconteceu uma urgência em outra área, e ela larga tudo, larga a vida espiritual para cuidar daquela outra área que é urgente. Aquilo que é importante vai servir como algo duradouro para a sua vida, para o hoje, para o amanhã e para o futuro. As urgências são só apenas para o agora. Muito cuidado ao gerir o seu tempo. Sua vida espiritual é urgente, importante ou circunstancial? Se sua vida espiritual está no nível da urgência, é porque você não tem dado importância para ela. Se ela está no sinal vermelho, é porque você não tem dado investimento, tempo nela. Por isso que ela está nesse nível. Se você tivesse dado tempo e investimento, ela não estaria assim. A segunda coisa, além de saber, se eu quero investir tempo, eu tenho que aprender a gerir esse tempo, organizar esse tempo. Eu tenho que tomar decisão, eu vou investir tempo na minha vida espiritual. Segunda coisa, eu preciso saber o que eu quero viver no reino de Deus, e se realmente eu estou querendo viver os propósitos e o chamado de Deus. Irmãos, não ache que você vai querer investir na sua vida espiritual se você não sente nenhum chamado de Deus. Não ache que a pessoa vai investir na vida espiritual se ela não quer viver nada no reino de Deus. Ela não vai. Por exemplo, a Águida decidiu: eu quero tocar teclado na igreja. Eu sinto isso, eu quero fazer isso. Quero fazer alguma coisa na igreja. Para ela tocar teclado na igreja, não adianta ela investir só no teclado. Ela tem que aprender a tocar o teclado. Mas além de aprender a tocar o teclado, ela vai subir no altar, ela vai estar na presença de Deus. Ela tem que investir na vida espiritual. Se você não sabe o que quer fazer no reino, se você não tem certeza que quer viver os propósitos do reino de Deus, você vai ficar à deriva na igreja a vida toda. A deriva na igreja a vida toda. Sua vida espiritual, ela pode, em vez de avançar do dia que você entrega a vida para Cristo, ela só vai diminuindo. E corre o risco de você perder-se dos caminhos do Senhor. Muitas pessoas estão assim na igreja, elas não sabem o que estão fazendo na igreja. O que você está fazendo na igreja? Não sei, eu só vou porque eu tenho que ir para a igreja. Ir para a igreja virou uma rotina, ir para a igreja virou um costume, ir para a igreja virou uma tradição, mas eu não sei o que eu vou fazer na igreja. O que você vai estar vivendo na igreja daqui a 2 anos? Pastor, eu não sei. O que você vai estar vivendo na igreja daqui a 10 anos? Pastor, eu não sei. Se você não sabe, como você vai investir tempo na vida espiritual? Porque você investe por uma razão. Você investe para chegar em um alvo. Você investe para chegar num propósito. Eu quero ser pastor. Se eu quero ser pastor, espera aí, eu vou investir. Eu vou me dedicar. Eu quero ser uma ministra de dança, um ministro de louvor. Eu quero servir, quero ser um líder de célula. Eu não sei o que eu quero ser na igreja. Não sei o que eu quero fazer. Você pode ficar à deriva, querido, isso é perigoso. Nós precisamos entender que se trata de estar caminhando com um propósito, com um alvo, com um objetivo espiritual. Eu vou lhe mostrar apenas 2 objetivos espirituais. Primeiro objetivo espiritual de você estar na igreja está lá em Mateus 24:13. Pergunta para o seu vizinho: por que é que você está na igreja?
Por que você está aqui? Primeiro propósito, irmãos, esse aqui é geral. Mas aquele que perseverar até o fim, eu estou aqui, pastor, porque eu não quero me perder. Eu quero ser salvo. Amém. Você tem uma razão já para estar aqui. Mas há pessoas, irmãos, na igreja, se você perguntar, por que você está na igreja? Eu não sei. Ela não consegue dizer nem que é para ser salva. Diga misericórdia. Porque não se preocupa em investir na vida espiritual. Segunda razão, é para cumprir o chamado celestial que todo cristão tem, que todo cristão recebe. É para cumprir o ID. É para ser aperfeiçoado para a obra do ministério, conforme diz Efésios 4, 11, 12. Para ser aperfeiçoado para a obra do ministério. Diga comigo, eu estou aqui sendo aperfeiçoado para a obra do ministério. Diga para o seu vizinho, quando é que começa essa obra? Você já está aperfeiçoado. Aleluias! Comece em nome de Jesus. Diga assim, invista dinheiro e conhecimento na vida espiritual. Pastor, como eu posso investir dinheiro e conhecimento na minha vida espiritual? Comprando uma Bíblia. Você tem uma Bíblia que você comprou? Esse ano que passou você comprou tantas coisas. Você lembrou de comprar uma Bíblia? Sapato, bolsa, vestido, calças, e vai. Eita, pastor, tem tanta coisa, irmãos. Aí a gente volta lá para a gestão do tempo, nas escolhas. Tinha às vezes algo que era urgente, tinha algo importante. Amém? Como, pastor? Comprando um livro. Ah, pastor, mas é caro comprar um livro. Eu não tenho coragem de dar 40, 30 reais num livro. Quero aprender sobre jejum, mas eu não quero comprar um livro de 40 reais e falar sobre jejum. Irmão, para de ser mesquinho para a sua vida espiritual. Teve um período atrás que eu queria aprender sobre o dinheiro com base bíblica. Vocês lembram que uma vez o pastor trouxe aqui um estudo da revelação do dinheiro? Irmão, aquele conteúdo eu extraí de um livro que eu comprei, um e-book por 140 reais. Eu investi 140 reais em conhecimento. Irmão, não tem nem 80 páginas no e-book, mas tem conhecimento. Você quer investir na sua vida espiritual? Faça a inscrição de uma conferência. Tem pessoas, irmãos, que quando diz que a conferência tem inscrição, eu não vou, pelo amor de Deus. Nossa conversa, inscrição de pastor, duzentão. Todos os anos. Na verdade, o ano passado que mudou para esse valor. Eu e a pastora pagamos 200 na inscrição. Pastor, e quanto de alimentação você recebe? Não, a inscrição é para o evento, não é para alimentação. É para patrocinar o evento que acontece. E investir na vida espiritual. Não sei, às vezes a pessoa é tão preocupada, é uma conferência. A primeira coisa que ela pergunta é se a comida está na inscrição. Ela não está preocupada com a vida espiritual. Ela não está preocupada em investir na vida espiritual. Invista dinheiro na sua vida espiritual. Participando da conferência, comprando livros, sabe? Gastando. Pastor, está caro. Irmão, olha o tanto de livro que a gente tem aqui, ó. Você já comprou o seu? Já adquiriu? Pastor, eu não tenho como pagar agora. Irmão, pega os livros, eu quero que você cresça. Quem não pegou esse livro aqui ainda, levanta a mão aí que o obreiro vai entregar para você. E amanhã, 6 horas, eu te espero aqui, porque você quer crescer espiritualmente. Você quer investir na sua vida espiritual, em nome de Jesus. Investindo amor na vida espiritual. Mateus 22, 37. Aleluia. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu
entendimento. Então, amar a vida espiritual, querido, é amar o relacionamento com Deus. É usar palavras, mas praticar as palavras. Senhor, eu te amo. Eu vou orar, né? Eu te amo, Deus. Aí Deus está dizendo assim: você não me ama, mas não lê a minha palavra. Me ama, mas não faz a minha vontade. Me ama, mas não fala do meu amor para o seu vizinho que está perdido. Me ama, mas que amor é esse? Aquele que ama faz a vontade dele. Invista amor na sua vida espiritual. Ame a obra de Deus, ame o reino de Deus, mas ame com práticas, ame com atitudes. Aleluias. Decida amar o reino e amar a obra de Deus. Decida ter escolhas que vão fortalecer a sua vida espiritual. Quarto, invista comportamento na vida espiritual. 1 Pedro 2,12. Olha esse texto, queridos. 1 Pedro 2,12. Tenha uma conduta correta entre os pagãos, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Olha só, o texto está dizendo o seguinte: quando eu tenho um bom testemunho, uma boa conduta, mesmo que os pagãos me acusem, eles vão ver as minhas boas obras e Deus será glorificado nisso. Irmãos, nós estamos vivendo um período muito triste com relação a isso aqui, ó. Por quê? Porque muitas pessoas têm perdido o temor. O temor a Deus. Esse texto nos leva a entender que a gente precisa manter o temor e o respeito e reverência a Deus. Isso significa que não basta eu sair falando que eu sou crente. Eu tenho que mostrar que eu sou crente com o meu comportamento, com a minha atitude. Porque Deus será glorificado pelo meu testemunho, pela minha conduta, Deus será glorificado. Então, querido, não basta andar com a Bíblia debaixo do braço. Eu preciso ser o testemunho de crente na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho. Eu preciso de fato. Isso vai glorificar a Deus. Provas de que os crentes estão perdendo o temor: tratar o pecado como algo normal. É uma prova que o cristão... Querido, se você estiver andando e de repente você precisa passar por um caminho muito estreito, porque tem um grande penhasco, como é que você vai passar por esse caminho? Porque se você cair, já era. Você vai passar pelo caminho assim? Desse jeito, desleixado? Como é que você vai passar pelo caminho? Se equilibrando para não cair. É assim. Hoje as pessoas elas não entendem que o pecado é um abismo, e elas tratam o pecado como algo normal. Isso revela falta de temor a Deus. Ouvir e compartilhar músicas mundanas revela falta de temor. Imagine uma pessoa está passando por um momento difícil, ela vai lá na rede social dela, ela se sentiu abandonada pela família, ela está triste, magoada, ela diz: não, vou ver aqui o status da líder Edna. Aí quando vê o status da líder Edna, a primeira coisa que ela vê é uma canção: ele não desiste de você, ele se importa com você, seu caminhar. Aleluias. Ele vai ser motivado, Deus será glorificado, ele vai lembrar que Deus se importa com ele. Irmãos,
Tem crente que não está nem aí pela conduta, é música do mundo, é não sei o que, é tanta coisa, irmão, é um negócio feio. Ah, pastor, mas está na moda, eu vi alguém pegou, não tem nada a ver, irmãos, nada a ver, a maior desculpa que o diabo colocou para levar as pessoas para o inferno. Eu tenho que ter uma conduta. Que vida espiritual eu tenho? Que investimento em vida espiritual eu tenho se eu não tenho uma conduta? Estamos brincando, irmãos. Eu não sei como uma pessoa diz que, sabe, eu sou crente, eu vou para a igreja, eu sirvo a Deus, e não abandona essas músicas do diabo, e não abandona isso. Irmãos, não tem como sair de uma mesma fonte, água doce e água salgada. Ou é água doce ou é água salgada, ou é de Deus ou não é de Deus. Ah, pastor, mas todo mundo está moderno. Tenha uma conduta, um comportamento, que não basta dizer que é crente. O testemunho diz que eu sou, o meu exemplo diz que eu sou, sabe, a minha conduta diz que eu sou. Eu não preciso abrir a boca para falar, eu não preciso, sabe, ficar falando, porque o vizinho veio, ele diz é um crente, o irmão veio, ele diz é um crente, o açougueiro diz é um crente, a pessoa lá do supermercado que vendeu na parcela diz é um crente, porque a minha conduta diz, o meu testemunho diz. Nós estamos vivendo uma época de, sabe, total depuração do testemunho. Aí o crente vai lá ouvir o camarada da internet que diz, nada a ver, você pode ouvir a música do mundo, sabe, se ela fala de amor, mas a fonte que ela está saindo, a letra pode falar de amor, está debaixo de qual senhorio, de qual legalidade espiritual, de Deus ou dos demônios? O apóstolo diz que chegará um tempo que as pessoas vão consumir doutrina de demônios, comida de demônios, coisas que foram consagradas aos demônios. Isso revela falta de temor. A pessoa não tem nem temor em respeito a Deus, bom, e nem preocupada, parece que ela não acredita mais no inferno, não. Irmãos, não pode. Diz que ela precisa ter um sonho, o mundo acabando e ela indo para o inferno, para ver se ela acorda. Nós vamos finalizar lendo 2 versículos. 1 Timóteo 4,16. O que é que nós falamos aqui em investir na vida espiritual? Você lembra? Investir o quê? Tempo. 6 horas da manhã eu te vejo aqui, amanhã. Glórias. Investir o que mais? Dinheiro. Compre livros, Bíblia de outras versões. Tenha uns conteúdos de graça, amém. Mas você vai ter, o que é de graça, vai ter que dedicar tempo também. O que mais a gente podemos investir? Amor. E o que mais? Quarto, comportamento, conduta na vida espiritual. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto aos que te ouvem. Quando eu atento para a minha vida, eu atento para o ensino da palavra e eu persevero nesses ensinos, eu vou salvar tanto a mim quanto a quem me escuta. Agora, quando a pessoa ela não consegue ter uma boa conduta, ela vai para a perdição e ainda leva o outro para a perdição. Irmãos, e se a pessoa levar um recém-convertido para a perdição, uma pessoa que começou a andar na fé? Sabe o que a Bíblia diz? Se alguém levar uma criança espiritual ou criança física mesmo para a perdição, Jesus disse o seguinte: ai daqueles que fazerem os meus pequeninos se perder, ai daqueles por causa que vêm os escândalos. Seria muito melhor pegar uma pedra bem grande, amarrar na perna, no pescoço e jogar no mar, do que fazer um dos meus pequeninos tropeçar, por causa da má conduta, do mau exemplo e do mau testemunho. Irmãos, às vezes as pessoas, eu estou aproveitando para abrir um parênteses aqui, porque as paredes dessa igreja aqui é escura, essa é cinza, que aqui a gente não acha que tudo pode. Irmãos, aqui a gente segue o Evangelho, tem que ter testemunho, tem que ter testemunho de vida, tem que ter caráter transformado, tem que entrar pelo caminho estreito.
Aleluias, glória a Deus. Então, para isso eu tenho que olhar para mim mesmo, analisar minha vida. Tenha cuidado, olhe bem para a sua vida. Já teve momentos, irmãos, de eu olhar para a minha vida, não está legal, deixa eu deixar isso aqui quieto. Não está legal, deixa eu abandonar isso aqui. A gente vai olhar e vai ver, Deus vai mostrar para nós, o Espírito Santo vai nos incomodar. Aqui não dá, aqui eu tenho que mudar, aqui eu tenho que melhorar, aqui eu tenho que largar, aqui eu tenho que abandonar. Aleluias! Glória a Deus. Colossenses 1:10. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai, tá Jesus, que texto, irmãos, que texto, para que vivam de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo. Senhor, o Senhor se agrada dessa forma. Irmão, Deus já me pegou em tanta situação, algumas questões que às vezes a gente faz, Deus, não estou agradando dessa postura. Tem questões, irmão, que não é pecado, mas Deus não quer que a gente age daquele jeito, pelo chamado que a gente tem, pela responsabilidade que a gente tem. Pergunte, Senhor, o Senhor está agradando disso? O Senhor está se agradando disso? O Senhor está agradando da minha rede social? O Senhor está se agradando da minha vida, do meu testemunho? Porque quando a gente agrada a Deus em tudo, nós vamos frutificar em toda boa obra, e a gente vai crescer no conhecimento de Deus, no relacionamento com Ele, na vida espiritual. Amém? Então, invista na sua vida espiritual, em nome de Jesus.